Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, uma série de bate-papos com convidados extremamente especiais e com um conteúdo diferenciado para quem gosta e quer aprender sobre bem receber. E eu não poderia convidar outras pessoas para falar de bem receber na hotelaria do que não fosse, né? O Fernando Cambara, que é gerente geral do Grand Mercury Curitiba Rayon. Gente, todo hotel tem nome e sobrenome, tá? Por isso que a gente tem que ler o nome do hotel para falar certinho. E a querida Isabela Maier, que também é GG, gerente geral do COI Hotel Curitiba Curio Collection by Hilton. Tô certa, Isa? Falei certo. Avisando as equipes do Fernando e da Isa para não enviarem mensagens, porque na próxima 1 hora eles ficarão aqui presos. Então, equipes, se acalmem, porque hoje é dia de bate-papo com quem a gente tem tanto que aprender, que é a hotelaria, né? Acho que a hotelaria é o primeiro, desde que o mundo é mundo, é o primeiro ponto que vem e nos ensina a bem receber, a encantar e a criar experiências, né? E eu só poderia começar essa conversa falando da arquitetura dos dois hotéis, né? Porque ambos os hotéis, tanto o Grand Mercury quanto o Coia, passaram por uma transformação de arquitetura, né? E eu queria que vocês dois falassem um pouco disso, porque assim, a hotelaria para nós é a referência do luxo. E agora a gente está com hotéis mais humanizados, com mais movimento, com a madeira aquecendo os ambientes. Como que foi essa transição e quais os próximos passos aí da hotelaria? Primeiro aí nesse viés. E aí, Fernando. Pode ser comigo? Primeiras damas, não? Gente, primeiras damas, é a presidência das mulheres. Então vamos passar a palavra para a Isa. Então Por vamos favor, lá, muito vai lá, obrigada. Bom, ali o COI, ele sofreu uma transformação total, né? Ele, hoje, só a fachada realmente ali que permaneceu. Mas foi bem essa ideia, essa mudança de conceito. Como você já conhecia o hotel, Silvia, você sabe que ele foi Four Points by Sheraton por 20 anos, né? Então... E o Four Points by Sheraton, nós tivemos muitos eventos, né? Marcou faz parte da história da cidade, né, Isa? Quem não conhece o Four Points como uma referência? Era uma referência. Acho que até hoje ainda vocês estão nessa transição, né? Sim, até marca. Como Sheraton, né? As pessoas chamavam muito de Sheraton. E foi mesmo, porque era uma bandeira internacional, então todo mundo falava daquele hotel ali como uma referência também de luxo e até mundial ele era uma referência, porque ele era um Four Points, ou seja, ele era um 4 estrelas, mas também ele parecia um Sheraton de verdade, ele parecia um 5 estrelas, a gente sempre tratou ele como um 5 estrelas. Então quem ia num outro Four Points do mundo falava, opa, esse Four Points aqui é diferenciado, ele tem um serviço a mais, um plus a mais. E então a gente já estava nessa transição porque foram 20 anos, era um contrato de 20 anos. E aí ficou essa decisão de vamos mudar, vamos permanecer, vamos mudar de rede. E aí que veio a decisão de transformar numa marca totalmente diferente. Então, para isso, até tem que pensar nisso antes de fazer a mudança de bandeira. Porque cada bandeira tem um DNA também, né? Tem padrões. Para quem não é da hotelaria, cada bandeira tem as suas premissas, as suas regras, né, de comportamento. É como fosse uma identidade do hotel, é isso, né? Isso mesmo. E aí, para definir a mudança do todo o projeto arquitetônico, eu tinha que definir bandeira. E aí veio a definição de bandeira, criando uma bandeira própria da HCC Hotels, que é a administradora. E o COIA também pensando nisso, uma bandeira que permitisse que a gente tivesse uma liberdade de criar um hotel da forma que fosse o desejo dos investidores, né? Porque depois, quando veio a bandeira Hilton, ele faz parte do Curio Collection by Hilton. Então, o Curio é uma bandeira de hotéis únicos no mundo. Então, não existe outro COIA que seja no mesmo formato arquitetônico desse COIA de Curitiba. Entendi. O projeto foi feito por um escritório de São Paulo, né? Foi. Projeto da Melina Romano. E foi justamente para ressignificar o luxo. Que é um processo que está acontecendo em todos os segmentos, né? Em todos os serviços. Uma ressignificação do luxo, né? Porque as pessoas não querem mais aquela ostentação, bens materiais para mostrar que tem riquezas ou que
tá com algo luxuoso. Então a ideia foi essa, trazendo mais próximo das pessoas a conexão entre elas, elementos da natureza, que é a madeira, como você falou, plantas, toda a paleta de cores, que são tons mais terrosos, são tons mais da natureza. Aliás, você tá na paleta de cores, né? Estou na paleta. Do hotel. Ela já veio combinando para fazer um marketing. Hoje ainda me perguntaram, é uniforme ou você mesma escolhe? Eu falei, não, sou eu mesmo que escolho. E a gente brinca muito isso da paleta do hotel, porque se você tá numa outra cor, destoa muito do hotel, né? Ele ficou muito suave, né? Ele ficou muito suave. Todos os ambientes, né, são muito aconchegantes, são suaves e as formas são mais sinuosas. Ele perdeu aquela rigidez que tinha quando era 4 Points by Sheraton. Tons mais claros. Exato. Formas arredondadas, curvas, que isso traz uma sensação também que foi proposital no projeto, que é a neuroarquitetura. Então, para trazer essas sensações, que você entra no lobby do hotel, você já sente um pouco mais relaxado, já sente um outro clima fora da cidade, né? E aí, as cores, as texturas, tudo isso traz uma sensação para você que já não preciso nem explicar. Você tá entrando aqui, você sente, né? Sente. É um desacelerar, na verdade, né? Eu acho que essa mudança, ela vem dessa necessidade que nós temos de desacelerar e desconectar um pouco, né? Nos sentirmos mais conectados com a terra e com a natureza. E o Gran Mercury também está passando, né, por transformações, né? Ele já não é mais, porque da mesma forma que a gente, e depois vocês também me corrijam, porque apesar de flertar muito com a hotelaria, né, de lecionar para a hotelaria, às vezes a gente, né, fala algumas coisas que não, um pouco erradinhas, mas eu acredito que seja certa nesse ponto. Da mesma forma que o 4 Points marcou a história de Curitiba, o Rayon também, né, Fernando? Então, quando você veio assumir um outro desafio, né? Fazer essa transição com o Rayon. Sem dúvida. Para mim obrigado pelo convite, tá? Você está aqui com a gente aqui para bater esse papo, trocar um pouquinho dessas ideias e refrigerar um pouco, refrescar, né? Essas ideias sobre hotelaria. Acho que é super importante falar sobre bem receber, sobre serviço e qualidade. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Quando eu sou natural de Curitiba, só que rodei bastante tempo em vários hotéis, pela rede Accor, né? Você sempre foi pela rede Accor? Sempre. Na verdade, quase sempre. Em 95, eu iniciei na rede Araucária Hotéis, que eram 3 hotéis. Eu não era nascida, mas fica super à vontade, não, que eu vou entender as referências. Então, eram 3 hotéis. Era um lá do Teatro Guaíra, o Araucária Flat, que fica no Dr. Favre, e o Araucária Mar, que ficava em Paranaguá. Mudaram os nomes, mas eles continuam como hotéis ainda. Comecei em 95, uma indicação da minha mãe, na verdade. Assim, é muito casual, porque ela trabalhou em hotelaria, trabalhou há muito tempo, e aí acabou me indicando. Então, para mim, também é uma referência muito grande, porque eu iniciei em 95 na hotelaria, e já tinha em 93 a referência do Rayon, que era o melhor hotel da cidade. E num ponto da cidade... Fantástico. Né, extremamente naquela época, o Batel era muito forte, só que era um bairro residencial, né, na sua essência. E o centro, naquela ponta ali, com a 24 horas explodindo, era justamente o caminho que, nossa, trouxe a hotelaria de luxo para Curitiba. Então, quando falei assim, pô, Fernando, surgiu uma oportunidade e é o Rayon, eu falei assim, nossa, que orgulho de poder fazer parte dessa história e poder transformar um pouquinho esse caminho que o Rayon vai tomar a partir de agora, com uma marca de rede, porque ele teve uma série de transformações também com outras marcas, né? Então, essa reconexão com uma marca e identidade trouxe um desafio extra para minha gestão, né? Sem dúvida, eu cheguei aqui em 21, então esse caminho de transformação, diria que sim, foi bem delicado, porque a gente foi costurando muitas informações para chegar nessa decisão, tanto da marca Gran Mercury, né? A marca Gran Mercury é uma marca genuinamente brasileira, ela tem a sua essência na marca Mercury, né? Só que o Gran Mercury primeiro aconteceu em São Paulo, lá na... que é o de esquina da Rua Joinville com a 23 de maio. Isso, que quando a gente sai do aeroporto... Você obrigatoriamente vê aquela torre lá de canto bem na frente do Ibirapuera. Isso. Então, assim, ele primeiro Gran Mercury, ele lançou, acho que foi em 98, se não me falha a memória. E a partir dali, ele foi usado como uma marca de conversões de hotéis de upscales, né? 5 estrelas no caso específico. Aliás, até fazendo um adendo que eu ia colocar ali com a Isa, antigamente a gente tinha as classificações das estrelas, né?
Até para depois quem assistiu o vídeo, a nossa conversa, como que fica a classificação hoje da hotelaria? Porque caiu esse conceito de estrelas, né? As estrelas caíram. A gente não tem mais isso. As estrelas caíram. As estrelas caíram, as estrelas então, do céu. Assim, hoje em dia a gente tem uma percepção muito forte do que o cliente acha. Então, assim, o próprio cliente, um hotel econômico tem uma avaliação de 5 estrelas na, por exemplo, TripAdvisor ou na Booking.com, em detrimento a um hotel upscale que tem a sua configuração de serviços diferenciados. Então, acho que hoje, apesar de a gente ter uma classificação Embratur traz algumas referências baseadas nessa condição, ainda muito pela literatura, pela parte mais burocrática, o conceito de hotelaria hoje transformou-se pela experiência que se proporciona. Verdade. Né? Porque eu até lembro diz muito, né? o cliente e outra, eu lembro de classificações da hotelaria, por exemplo, tinha que ter talher de prata e piscina, faz de conta, 2 requisitos. Até tinha o talher de prata, que não estava muito bem polido, né, porque prata dá trabalho, e a piscina tinha que atravessar a rua para um outro lugar, mas na classificação entrava como 5 estrelas, porque ele atendia alguns requisitos, né? E hoje é muito mais a leitura do cliente. Mas na porta dos hotéis não tem estrela. Não nem tem fala mais. upscale ou middle scale, nada. Não. Essa referência ela acabou caindo justamente porque essa percepção do que é o mid, do que é um up, que até inclusive hoje em dia assim, a gente está falando de upscale, mas hoje já tem uma bandeira intermediária chamada premium, que a gente chama, né? Então a gente tem mid, premium, upscale e luxury, né? Então a gente está falando lifestyle. Lifestyle é a palavra do momento, é o trend do momento, lifestyle. Então a gente tem muitas conexões que criam-se a partir dessa experiência, né? Então acho que quando a gente está falando hoje disso, de classificação do modo Embratur de enxergar pelas percepções e critérios de obrigatoriedade de cumprimento, é uma referência, mas não talvez tenha a experiência de serviços que a gente tenta buscar e entregar nessa condição. E foi bem nessa condição, né, Silvia, que foi essa transição da marca do Grand Mercury, porque daí assim, o que a gente fez? A Grand Mercury tem a sua essência como brasilidade. Então a gente quer transportar dentro da experiência do cliente no lobby, nos quartos, essa mesma referência. Então, por exemplo, no lobby do nosso hotel a gente tem lá uma biblioteca, que a gente tem lá alguns autores brasileiros com referências. Então lá a gente inclusive colocou livros infantis para conectar com isso. Plantas nativas para também trazer essa referência local também. A madeira também, para dar esse aquecer, né, do espaço. A gente colocou uma lareira ali na nossa recepção, que até alguns pensam que é fake. Falam assim, poxa, é fake. Não, mas é de verdade. Só que ela não tem lenha, ela é por um fluido, né? É ecologicamente correta. Então ela tem um fluido que ela faz o aquecimento daquela área. Então assim, a gente tem umas áreas que conectam-se, né, com tudo isso. E a gente quer utilizar da experiência do cliente através especialmente da gastronomia, que a gente tem restaurantes super legais que estão hoje em evidência no hotel, e também dos eventos, para fazer com que o próprio hotel ganhe destaque novamente, né? Então, dos principais propósitos que o Fernando tem nessa gestão do Grand Mercury Curitiba Raion é, de novo, se reconectar na cidade, né, se tornando de novo o hotel premium, upscale que ele sempre foi, ganhando essa notoriedade, não porque a gente quer ser da sociedade, mas porque os clientes gostam do serviço, da qualidade e do padrão de serviço que nós queremos oferecer também nos quartos, né? Então esse é o grande desafio que a gente tem. E aí a gastronomia se complementa e o entretenimento se complementam em tudo isso. E daí eu entro com uma outra pergunta, que é o seguinte, a gastronomia hoteleira sempre teve má fama. Vamos e convenhamos, né? Nunca, né? Ela sempre, comida de hotel. Tinha muito, mas o mamão tinha gosto do melão, que tinha gosto do cornflakes, tinha gosto do pãozinho lá, né? E a gente percebe agora um esforço muito grande na hotelaria de criar cozinhas, né, autorais, de você, eu quero ir lá jantar em tal lugar, comer tal prato, né? A hotelaria criando um desejo. É uma necessidade que a hotelaria, ela enxergou que ela estava com um problema, que ela tinha a louça bonita, ela tinha o melhor espaço, ela tinha o atendimento, mas na hora que chegava na gastronomia, ela escorregava, ou foi o cliente que foi forçando os hotéis? Porque hoje eu me surpreendo em Curitiba de muitas vezes eu escolher um hotel para comer. Movimentos que não aconteciam há alguns anos atrás. Vamos comer em tal hotel, né? Então, como que aconteceu esse processo? Eu acho que é muito mais cultural aqui do curitibano também. Você acha?
Eu acho. O Fernando, que já rodou um pouco mais o Brasil, também pode ter uma percepção. Nossa, eu me senti agora tão provinciana. Eu me senti muito provinciana. Eu vou falar um pouquinho da minha referência, mas assim, pode ser que eu esteja equivocado em alguns aspectos. Mas assim, eu acredito muito que, de fato, acho que existia uma hotelaria com gastronomia pensada nas pessoas de alto poder aquisitivo no passado, porque o hotel sempre foi um espaço de restauração, de elegância, de status, né? Isso lá no passado, falando lá no passado. Quando você fala passado, você então, assim, até muito jovem, né, Fernando? Início da década de 90. Quando que a gente está falando isso? A gente está falando 90? 90, isso. Década de 90, década de 80. Outros hotéis tinham uma referência. Eram locais que eram frequentados muito mais por pessoas de poder aquisitivo. Lógico, tinham pessoas que vinham para trabalho, mas era muito, assim, as pessoas ostentavam muito a condição de pensar em hotel, vamos para lazer, mas sempre quem movimentou o nosso negócio foi o business, né? Isso é um fato. Mas o local, né, quem está na cidade, pensava nesse status que se cultiva, né? E aí tem esse bloqueio cultural que a Isa falou. De fato que, poxa, hotel, não sei o quê, e realmente existia uma referência dessa. Quando eu olho para outras cidades que eu trabalhei, Floripa, Porto Alegre, Brasília, BH, Rio de Janeiro, eu vejo também um comportamento muito parecido. Apesar de ser provinciano, eu vejo que ele é muito parecido. Não apenas aqui de Curitiba, mas todo mundo tinha um preconceito com a hotelaria. Um preconceito ou um medo? E também um medo, porque de alguma forma... entrar no hotel. Porque exatamente, porque eu te falei. Não saber o que vai encontrar lá dentro. Porque a sensação que eu tenho parece que é um medo. Tipo, lá no hotel não... Tem dois pontos aí disso, Silvia. Um dos pontos é o seguinte, eu conectei justamente esse fato histórico, por exemplo, de status, porque sempre foi visto o hotel com algo caro. Mas você vai lá e quanto será que custa? As pessoas têm um receio de conectar e entender como que é isso. Até porque as pessoas vão pra lá por quê? Vão se hospedar, não vão pra jantar. Então, o jantar é uma consequência. Exatamente, porque você não tem talvez algum atrativo, então você vai pra lá. Só que hoje com o viajante cada vez mais buscando experiência, a gastronomia local do restaurante, do hotel, acaba não sendo aprazível para aquele cara. Então ele vai justamente buscar outras alternativas. Uma churrascaria, uma cozinha autoral, uma massa Santa Felicidade aqui. Lucrou muito com tudo isso, né? Então assim, isso é super bacana de mostrar o que nós temos de bom. E aí acho que conectado a isso, a hotelaria percebeu dois aspectos. Primeiro, a questão da experiência. Mas segundo e mais importante, o fator dinheiro. A gente tá falando que no final é tudo dinheiro, né? É um PDV. Então, assim, como é que a gente tem lá 200, 300 pessoas num hotel e elas só tomam um café da manhã? E 10 pessoas almoçam e 20 pessoas pedem room service. Então, assim, o room service fica lá disponível e aí você tem uma condição de utilizar o restaurante para qual finalidade? Então, quando tem um cliente de eventos que vai contratar banquetes... É um custo muito alto. Muito alto para você manter isso sem giro. Por isso que os preços de hotéis antigamente eram muito caros. Então, porque você não tinha esse atrativo de pessoas passantes dentro do hotel. Quando a gente começa a externar e conectar isso, se tiver algum ponto de convergência ou discordância, você pode interferir, Isa. Quando houve essa percepção de conexão com tudo isso, justamente os clientes locais começaram também a descredibilizar essa visão de, nossa, um lugar intangível, um local só para turistas, porque era uma percepção muito cartesiana de um hotel, né? Muito padronizada. Então, acho que quando a gente desbloqueia isso, mostra que existem outras referências. E até inclusive porque ano passado tinham chefes muito importantes que ficavam nesses hotéis de luxo. Um chefe francês não sei da onde, um chefe não sei da onde, que eram normalmente pessoas de fora que trabalhavam como chefe de cozinha, pela própria referência do passado e da história. Então, essas conexões acabaram se tornando muito longe das pessoas comuns. E aí quando a gente começa a conectar, mostra diferente, preços que também são acessíveis. E até mesmo mostrando o café da manhã, que é um item super do hóspede, mas que as pessoas podem consumir, a gente começa a quebrar um pouco desses paradigmas e automaticamente o cliente começa a vir a conhecer. Até porque as pessoas começam a viajar mais também, né, Silvia? Eu acho que são vários movimentos, né, Fernando? As viagens ficaram mais acessíveis. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Europa, 3 semanas atrás, que eu tinha 17 anos, era toda uma burocracia, era tudo muito pesado, né, para essa viagem acontecer. Não tinha as facilidades. Daí vieram as redes sociais que elas derrubam barreiras também, né? Hoje você tem o TripAdvisor, tudo você entra, você consulta. Eu estou viajando para a Grécia no ano que vem, eu queria saber no inverno, tinha uma moça que publicou um vídeo no YouTube e eu mandei uma mensagem para ela e ela já me respondeu e ela já me chamou no Instagram. Então você vai quebrando barreiras. E desse ponto do medo, né, não sei se é a palavra certa, eu lembro que quando eu era criança, quando a gente andava, porque ainda se andava em calçada, né, andar na rua, né, a gente passava na frente dos hotéis, até na hora que você passava na calçada, não é o hotel tal, né? Vivi isso em Londrina,
e vivi isso em Curitiba, né? Em Curitiba foi quebrando, porque daí você vai trabalhando em evento, fazendo outras coisas. Só que meu filho, ele é um exemplo desse novo público. O meu filho foi criado em hotel, viajou muito, ia muito pro hotel, e para ajudar, eu trabalhei na hotelaria num período, prestei uma consultoria. Então ele não tem medo do hotel. Ele entra, é um ambiente que para ele é familiar. E tem uma cena que a gente acha hilária, que virou um meme familiar, onde a gente fala, mas vamos almoçar onde? Mamãe, vamos no Radisson. Porque, tipo, o Radisson tá ali, o hotel tá ali, por que a gente não vai comer ali? Falei, criança, você é filho de quem que comer no Radisson? Né? Mas daí já é uma geração que já tá frequentando mais os hotéis, ele está indo para outras experiências no hotel, o hotel já está sendo considerado, né, num domingo, vamos tomar café lá no hotel, né, ele já está sendo considerado, ele está tendo informação e esse medo, né, não, claro, pela questão financeira, né, também essa consciência, mas ele vai também diminuindo, né, então você tem um público que não está se hospedando, mas que está indo para o hotel, né. E a gente tinha um público muito negócios, né? Principalmente aqui em Curitiba. Público corporativo. Então, assim, o consumo dentro do hotel era praticamente certo, porque a empresa está pagando hospedagem, está pagando alimentação. Não está saindo certo do meu bolso. Não está saindo do bolso. E aí, a gente viu uma diferença também nessa facilidade das pessoas viajarem, né? Um pouco mais de 10 anos atrás. E as pessoas viajando e chegando no hotel e, tem que pagar estacionamento é caro. Vou almoçar aqui? É muito caro. Então, eu acho que a gente foi mudando ao longo do tempo, por conta do público que foi mudando também. Então, final de semana mais questionador, que está saindo do bolso, e que está saindo do bolso. Mas tem um fator também importante que a Isa traz, que é justamente o público lazer. Esse público lazer, por exemplo, especialmente pós-pandemia, por exemplo, ele viaja muito mais de carro. Né? Eu tinha um comportamento em garagens, por exemplo, que a gente tinha, assim, tinha lá 20, 30 carros. Hoje em dia a gente vê muito mais. Nas semanas tem tipo 60, 70 carros na garagem. Porque as pessoas começaram a utilizar mais esse método de viagem. Porque também passagem aérea ficou cara. Né? Sim, a gente teve uma alta muito grande de passagem aérea. Então, assim, quando a gente conecta essa referência de que o cliente começa a mudar, ele começa a querer experienciar localmente. E se o restaurante entrega essas experiências, automaticamente a gente começa a conectar ele a uma referência local do que é gastronomia. Não apenas do café da manhã, que habitualmente as pessoas têm uma grande referência positiva de o buffet de café da manhã de hotel, que é sensacional, né? Então, assim, tem uma busca fantástica por isso. Só que quando a gente fala assim de buscar para um jantar especial, um jantar romântico, um jantar de negócios, os restaurantes ficavam realmente num segundo plano, até porque existem restaurantes muito bons também aqui na cidade, que também transformam essa referência, porque também o cliente não quer ficar exclusivamente dentro do hotel. Ele quer buscar outras alternativas, só que quando ele está meio que lotado, tem pouco tempo, o hotel vira a válvula de escape para que essas ações aconteçam. E aí a gente tem o gancho para trazer esse cara, conhecer a nossa gastronomia e dizer, olha que legal. E aí ele começa a reverberar isso positivamente, né? Então acho que a gente tem hoje um grande, eu diria que isso está crescendo ainda de forma ainda tem um trabalho a ser feito. Com certeza absoluta. Acho que tem conceitos de restaurantes que podem ser implementados para que possam trabalhar um pouquinho disso. Tanto da regionalidade, porque eu acho que o grande fator é que quem é de São Paulo não quer comer comida de São Paulo, um virado paulista, por Mas exemplo. Aqui só ele vai comer pinhão, então, ele né, Fernando? Comer um pinhão, exatamente. Ele tem que buscar algo que traga essa conexão. Não sei se capivara pode comer, né? Capivara, não. Já ouvi falar que já. As pessoas comem capivara, não, né, gente? Já ouvi. Tem pessoas que comem capivara. Deixa o prefeito saber disso. Já ouvi disso. Não sabia da capivara. E a gente usa muito esse conceito no nosso restaurante, que a gente criou uma marca também na gastronomia, que é o Coré. Vem de Coreituba, que é terra de muito pinhão em Tupi-Guarani. Viu? Não tô tão equivocada. Pinhão em Curitiba. E agora vocês explicaram pra gente, por exemplo, essa questão, né? O business e depois o lazer. Só que o business e o lazer, por mais que eles estejam em momentos diferentes, é a mesma pessoa, né? Ou estou fazendo negócio. Vocês sentem a mudança de comportamento, fora a questão do bolso, que daí é palpável, né? Porque dói. Mas o comportamento, vocês sentem desse hóspede no hotel? E quais as diferenças? Como que funciona isso? Eu sinto muito até em pesquisa de satisfação.
Ah, é? São mais críticos ou menos críticos? Muito mais críticos. Também porque tá saindo do bolso. Porque continua, a questão continua saindo do bolso. A questão continua Mas tem dois financeira. fatores também, Silvia. Assim, é a criticidade do cliente, que ele acaba aproveitando mais o hotel também. Então ele quer ficar no hotel. Lógico que ele vai conhecer a Fica cidade. mais dias, ele né? fica mais dias, ele vai ficar tipo de sexta a domingo. Ou sábado a segunda. Então ele aproveita dias distintos, que a ocupação em tese, Curitiba estaria menor, só que Curitiba, graças a Deus, a ocupação está melhorando no final de semana, né? Porque está aumentando esse público lazer. Mas o grande ponto é que ele tem um nível de exigência, porque como ele está desembolsando isso e não a empresa está pagando, então ele vai assim, eu quero dar a relação de custo-benefício, tem que valer a pena. Entendi, eu pago, mas eu quero receber. Eu quero receber. E hoje na hotelaria, quais são as linhas que vocês definem que são as linhas de encantamento? Porque eu falo assim, a hotelaria tem duas escolas maravilhosas para a gente aprender a receber bem. Uma está meio caótica agora, mas ainda continua sendo uma excelente escola. A aviação de luxo te ensina em matéria de experiências, é uma escola, né? E a hotelaria. Né? E hoje em cada um dos hotéis que tem DNAs diferentes, né? Mas precisam encantar da mesma forma, quais são essas vias que vocês entendem? Isso aqui é uma linha de encantamento do COI, essa aqui é uma linha de encantamento do Grand Mercury. São até as tendências do luxo agora, né? Que são personalização. E como que você personaliza? Quantos hóspedes vocês recebem por dia? Qual é a capacidade do hotel? A pergunta correta. O número de hóspedes? Quantos hóspedes você pode hospedar em um dia? A sua capacidade? 100 pessoas, 100, 110. Como que a gente personaliza algo para 100 pessoas? É difícil personalizar para 100 porque pessoas. É desafiador. Já é difícil personalizar, encantar um grupo pequeno, uma família, né? Como que fica isso quando a gente escalona isso para 100 pessoas? Uma das nossas essências é tratar o hóspede como uma pessoa única. Então a gente busca tratar a pessoa mais única possível, assim. Então se você chegar lá no hotel, a gente vai tentar fazer com que você se sinta especial no sentido de que não é mais um hóspede, é você, oi Silvia, vou te tratar como você na pessoa. verdade, se conseguirem chamar a gente pelo nome, já, né, que já é um grande, isso avanço. É um detalhe importante. É um detalhe muito importante. Reforçar o nome, chamar pelo nome, reconhecer um hóspede que está vindo toda semana, a gente tratar pelo nome. E aí a gente vai conhecendo algumas pessoas também, né? Pô, eu sei que essa pessoa, esse hóspede, gosta muito de fazer academia, se preocupa com o corpo. E aí a gente personalizar algo para ele, eventualmente. Mas o fato dele ser reconhecido já é algo que encanta. Que faz as pessoas voltarem. Posso pegar uma conexão... Você ser um nome já é um encantamento, né? Eu vou pegar uma conexão eu vou falar só sobre um case especificamente do hotel da Isa, só que quando era 4 Points ainda. Tem um amigo meu de Porto Alegre, e eu falo assim, poxa, Henry, tem lá uma... Nossa. Conhece o Henry? Henry, olha, a gente tá mandando lembranças pra você nesse momento, tá? Olha aí, todos nós. Seu Henry lá de Porto Alegre, assim, ele é franqueador lá da Pizza Hut lá em Porto Alegre, um amigo meu lá da hotelaria também. E ele falou assim, pô, você hospeda lá no hotel nosso, lá em Curitiba, tal, tem um hotel tal que foi reformado. Fernanda, não vou. Não tem jeito, eu vou ficar no 4 Points porque lá o pessoal me trata como rei. Lá eu tenho uma toalha personalizada, o pessoal sabe o apartamento que eu sei. Então, eu vou pegar um caso de sucesso porque é importante. Eu quero uma toalha personalizada do COI agora. Agora do COI eu não sei se tem, o 4 Points eu sei que tinha, né, Isa? Então fica o desafio. Mas assim, é uma referência super positiva. Então eu peguei esse gancho porque assim, eu tentei realmente algumas vezes falar assim, poxa, por que causa a fidelidade das pessoas, né? Eu acho que esse tratamento único que você falou, essa personalização, lógico que é difícil pra gente fazer isso em escalonado e em massa. Mas assim, aí eu vou pegar um pouco do gancho disso pra dentro daquilo que a gente faz dentro do Grand Mercury e dentro da Core. A gente tem uma cultura chamada Heartist. Heart é a junção de 2 palavras. Heart de coração e artista. Então, artista do coração. Então, a gente se autodenominou como hoteleiros são artistas do coração. Então, como nós encantamos o hóspede? Então, acho que o grande fator é como a gente se conecta com o cliente. E a conexão com o cliente justamente está em N várias situações. Os pontos de contato. Então, a gente fez a jornada do cliente, obviamente, para entender como que isso funciona e entender quais são os principais pontos que a gente poderia atuar nessas condições. Por exemplo, no check-in, quais são os diferenciais? Tem alguma pergunta, mas sempre a pessoa sendo ela mesma. Não adianta eu criar um robô e automatizar um serviço e dizer assim, você tem que perguntar isso e depois aquilo. Não. A Silvia atende de um jeito, porque a Silvia tem uma personalidade diferente do Fernando. E tudo bem. Só que o atendimento tem que ser
Hearties. E como que a gente faz isso? Tocando o coração do cliente. Lógico que a gente vai fazer isso para 100%, a gente não consegue para 100% hoje, realmente. É muito difícil, Silvia. Eu vou dizer assim, acho que o desafio da hotelaria hoje é como nós conseguimos criar esses níveis. Hoje eu diria que é muito mais fácil, né, Isa, quando a gente trata com as suítes, por exemplo. É uma categoria que as suítes que a gente tem no hotel, a gente pode de alguma forma trazer um pouco mais porque a gente pode buscar a informação do cliente, preferência, ter um cuidado maior de saber o que ele gosta. São menos quartos, São menos né? quartos, exatamente. Andares, né, específicos de utilização disso também. E acho que um dos pontos que também é muito evidente, é super legal também, que foi tratado algum tempo atrás, são tipo assim, quartos específicos para as mulheres, que podem trazer diferenciais do que os homens buscam. Então acho que assim, essa personalização é muito complexa, porque quer que a gente conheça 100% dos clientes. Só que a gente sabe que o cliente que a gente hospeda hoje não é o mesmo cliente que volta amanhã. A gente tem essa parcela, mas ela vai chegar em 15%. 20% dos clientes, se a gente tiver uma boa taxa de fidelidade. E né? a gente tem que ter opções para agradar a todos. Então, assim, no café da manhã, hoje ter alguém que é intolerante à lactose, glúten, qualquer restrição alimentar, assim, é muito mais frequente do que tinha antigamente. Então, hoje a gente tem que ter as opções para que as pessoas se sintam incluídas, que é outra palavra que a gente gosta de usar muito lá, da inclusão, da exclusividade. Então, para que as pessoas se sintam exclusivas, mas ao mesmo tempo incluídas ali, porque tem opção para o que elas quiserem, né? Ela não vai chegar lá, não vamos hospedar naquele hotel porque não tem um leite de amêndoa. E eu não posso tomar leite da vaca, né? O leite da vaca. A gente estava nessa conversa na gravação aqui anterior sobre essa questão dos hábitos alimentares, que realmente muito complexa, né? Para evento, a gente consegue atender em algumas linhas, em outras né, a gente estava conversando sobre contaminação cruzada e tudo mais, e até pela própria operação. Mas o desafio da hotelaria, penso eu, que é muito maior, porque é um negócio, ele tem que girar, e daí você tem que trabalhar com palavras que elas cabem muito bem em grupos pequenos. Personalização, né? Exclusividade. Meu Deus, tem dia que o mundo tá caindo na sua cabeça. Como que você vai ser exclusivo, né? Como que você vai personalizar? E dentro disso também vem algumas linhas que eu não sei se elas entram como encantamento ou elas entram como uma desconfiança. Eu tive uma experiência no hotel, fui me hospedar e eles imprimiram a minha foto com o meu filho, colocaram no porta-retrato e fizeram uma carta do lado da cama. A primeira reação que eu tive foi como que eles pegaram essa foto. Então não foi boa a experiência para mim, porque eu queria saber como que eles chegaram àquela foto. Depois eu fiquei sabendo o caminho, a pessoa conhecia do hotel, pegou a foto, pediu... Só que essa personalização, eles queriam fazer um agrado, ela me incomodou demais, porque eu me senti muito, muito invadida. Porque a personalização, ela também tem um outro viés de ter cuidado, né? Até onde eu quero que você deixe marcado uma particularidade minha, né? Então, penso eu que para hotelaria isso seja extremamente desafiador. A LGPD é desafiadora pra gente, por exemplo. Explica o que é LGPD. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Então, hoje eu não posso... Silvia, me fala, você tem restrição alimentar? Você gosta disso, gosta daquilo? Eu tô invadindo seus dados, assim, exato, né? Eu quero saber coisas que são dados sensíveis teus. Então, eu não posso pedir, não posso registrar, não posso guardar esse tipo de dado. Então, são coisas que, eu tenho que pensar, a Silvia vai se hospedar aqui. Tem que pensar, a Silvia mexe com evento, sabe? Alguma coisa que não seja tão invasiva também, pra gente exato, não causar esse desconforto. Porque é muito interessante como tá esse movimento do cliente, né? Porque ao mesmo tempo, todo mundo quer algo personalizado, quer algo exclusivo, mas para você poder fazer isso, você também tem que criar um banco de dados, você tem que mapear isso, como isso vai acontecer, e por um outro lado também não pode ser invasivo, tem que respeitar a privacidade. Eu não sei como que vocês vão resolver essa conta. Mas tem um caminho, assim, por exemplo, eu acredito muito na questão assim, eu vou falar da minha referência, né? Nós temos hoje um programa de fidelidade, lifestyle chamado All.
Esse programa, ele traz justamente um aceite do cliente quando ele valida os processos todos de informação, inclusive de personalização. Por exemplo, o que ele gosta? Ele gosta de esportes, ele gosta de eventos musicais, ele gosta de... tem restrição alimentar. Então, ele assina o termo e valida as condições. Então, uma vez que a gente cria mecanismos que bloqueiam e protegem a gente nessas condições, é super fácil a gente utilizar ela a favor nosso. Tem uma ferramenta para isso. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem esses mesmos dados que a gente compartilha mundialmente, que é uma ferramenta chamada ACDC, que é a Core Customer Digital Card. Então, por exemplo, todos os clientes nossos que são fidelidade, eles têm essa informação compartilhada para todos os 5 mil hotéis da rede. Então, a gente consegue, por exemplo, são clientes de fidelidade, contribuir e validar o que dão ok. Então a gente sabe que o fulano, ele gosta de andar alto, próximo da escada de emergência, porque eventualmente ele tem uma certa preocupação se tiver algum risco de algum problema. Ele não gosta de elevador, ele gosta de Coca-Cola, ele gosta de cerveja Heineken, ele gosta de rock. Ele aceitou lá a política de privacidade, aquela linha. Aquela na última linha, aquele né? Última linha, aquele flag ali, aquele ponto. Entendeu? Que ele só pode continuar se ele aceitar. Não, a gente deixa, se ele não quiser, ele não aceita. Não aceita. Mas a gente não pode usar. Então, assim, daí quando a gente também... Aí esse é um ponto crucial também, né? Você falou assim, poxa, mas como que a gente desafia-se a encontrar a solução quando o cliente também sente-se invadido em algumas circunstâncias? A gente toma bastante cuidado em ter esse cuidado, por exemplo, nas suítes especificamente, a gente pergunta para as pessoas de contato. Tem algum problema? Não tem problema? Porque as pessoas normalmente conhecem essas pessoas e têm um pouco mais de cuidado nessas informações. E até mesmo na entrevista, quando a entrevista é uma palavra meio forte, mas a conversa no atendimento que o cliente faz no balcão, numa conversa ele consegue informalmente ter alguns dados. O senhor gosta de alguma coisa? Poxa, o senhor é palmeirense, o senhor é flamenguista, vai ter um jogo de futebol. Então, algumas coisas que são pequenas, muitas vezes, que nem requer, muitas vezes, a LGPD por trás disso, para oferecer algum tipo de diferenciação. Ou até mesmo assim, poxa, o cara lembrou que eu torço pro Flamengo, eu sou flamenguista mesmo. Tá. E o Henry, que você falou, aquele caso... A gente fez até uma apresentação pro Henry, porque ele ficava assim, pasmo. Ele, não, como é que vocês fazem esse tipo de coisa, essa personalização pros hóspedes? Eu quero saber, né? E a gente fez Ele é da Pizza Hut, né? Nós queremos pizza. Ele dava Havaiana para todo mundo no final de ano. Trazia, assim, sacolas e sacolas. Na verdade, o hotel acabou virando para ele uma extensão da casa, né? Porque quando nós temos esses comportamentos, né, de pessoas que prestam serviços para nós e a gente quer com eles alguma conexão além, um agrado, é porque ela tá saindo só daquele prestador de serviço e tá entrando, né, um pouco no seu quê familiar, né, em outro reduto, né? Então, eu acho que é sinal que o serviço era bom mesmo. Fernando, não sei se o Henry vai, daí você vai ter que se esforçar para levar ele pro programa. Não quero criar, porque ele não aparece. Não quero criar nenhuma situação aqui, entendeu? Mas tá tranquilo, eu falei pra ele assim, quando você vier, não tem mais 4 Points, agora tem o Gran Mercury, agora Isso. o 4 Points virou Coia, aí você escolhe. Você tem que dar uma chance, você tem que experimentar. Aí deixei pra ele. O novo. E me explique uma coisa, por exemplo, todo hotel ele tem uma bandeira, mas a figura do gerente geral dos hotéis ainda é muito forte, né? As pessoas querem saber que... Eu não sei se ainda continua hoje isso, mas eu vivi uma época, Fernando é gerente geral do Gran Mercury, a Isa é GG do Coia. Você queria muito saber quem estava conduzindo o hotel. O hotel, apesar de ter uma diretriz, de ter os seus investidores, de ter uma bandeira, a figura do gerente geral ainda faz parte dessa personalidade ou não? Como que funciona isso? Porque eu tive situações maravilhosas na minha vida, porque como eu viajava muito, de me apresentarem o gerente do hotel quase como uma autoridade da cidade, né? Assim, muito legal, sabe? Assim, não, ele é o gerente geral aqui do hotel, qualquer coisa faz. Uma pessoa que solucionava problemas, sabe? Assim, com ele, né? E como que é hoje isso nessa transição hoteleira aí que a gente tá? Eu acho que mudou um pouco essa visão de ser aquela figura, né? A gente é muito mais operacional hoje, está envolvido com muitas questões da operação do hotel do que aquela figura de que, chama o gerente, né? Lembra do chama o gerente? É bem isso. Eu não queria falar chama o gerente, mas no final era isso, né? Chama o gerente. Ainda tem isso, eu acho, de quem é o gerente de tal unidade. Todo mundo quer saber, se preocupa em saber, porque é a referência, porque também traz muitas características para o hotel, né? Eu acho que o modo do Fernando ser, com certeza, afeta como é hoje
a operação do Gran Mercury, assim como eu com o Coia. Então, as pessoas, até os clientes, buscam falar com a gente para saber quem é o gerente. Porque gostam das coisas. E percebem o gerente como um grande maestro, né? E falam, nossa, quem é o gerente? Eu quero saber. Então, assim, sou muito procurada para receber elogios. E isso me deixa muito feliz. Porque quer dizer que a forma como eu tô conduzindo tá legal, as pessoas gostam. A equipe é um reflexo do gerente geral. Então, realmente é um grande maestro ali comandando e tá envolvido com muita coisa. Tem essa visão mais participativa hoje em dia. Eu concordo plenamente. Acho que o gerente geral faz total diferença na forma como o hotel ele se porta, seja ele representando tanto ele para com a cidade e os pares nos hotéis, com os concorrentes, né, de certa forma. A hotelaria se conversa, né? Muito, Silvia, muito. É muito interessante esse movimento da hotelaria. Como chama aquela visita que vocês fazem no outro hotel? Quando vai alguém de um hotel no outro hotel? Projeto espião, mais concorrencial. Stalker. O Stalker. Site Inspection. Site Inspection é o nome mais formal. Bonitinho, né? Mas assim, eu concordo porque assim, esse papel do gerente, ele traz a cara realmente do serviço e assim, quando a gente vai também buscar essas referências nos outros hotéis, é porque a gente também está tentando buscar algumas coisas de entender o que acontece de positivo e o que a gente também tem de positivo para guardar nessas condições, né, e enaltecer. Até porque, como a Isa bem falou, assim, os clientes buscam a gente para realmente fazer as reclamações quando necessário, mas é impressionante como hoje em dia as pessoas também buscam e dão elogios. E é até estranho, falar assim, poxa, mas as ferramentas de avaliação são só para reclamar. Negativo, a gente tem muitas avaliações hiper positivas do serviço do hotel. Eu acho que isso é super positivo, né? Então, assim, existe ainda aquela figura do gerente autoridade. Eu diria que isso em hotéis mais luxury, mais hotéis lifestyle, que tem uma condição de um gerente mais... Qual que é a diferença do luxury e do lifestyle? Então, é que existem lifestyles, inclusive, que são mid-scales hoje em dia, e são até meio diferentes de um padrão... do luxury, do lifestyle e do mid-scale. Assim, o luxury são os hotéis bem departamentalizados, com funções de gerentes para todas as posições, quase. Tá. Eu não sei como é que tá no Coia hoje, né, Isa? Mas assim, hoje, por exemplo, nas minhas funções do meu hotel, eu tenho um gerente de hospedagem e um gerente AIB, e depois eu tenho posições de supervisão nas áreas abaixo deles, né, de recepção, reservas. Eu tenho a governanta, obviamente, não é executivo, mas é uma governanta. Tem os chefes de cozinhas, né, dos dois restaurantes, tem o supervisor de manutenção. Então, assim, a minha configuração, por exemplo, é um hotel premium porque eu quis deixar um pouco menos sobrecarregado com as funções gerenciais. Entendi. Porque era muito comum nos hotéis upscale, premium e luxury, funções gerenciais para os cargos de liderança. Tá. E normalmente hoje a gente enxerga um pouquinho diferente isso dentro da Atrio, né? Porque a Atrio, na verdade, é um braço da franquia da Accor, né? Então, a gente tem uma visão um pouquinho diferente de algumas posições. Mas não que elas mudam a responsabilidade, né? Mas elas trazem em si uma outra configuração de hierarquia com o cargo que ele executa, mas as atividades e atribuições são basicamente as mesmas. E até fica menos oneroso em algumas condições também, até porque um hotel de maior porte, por exemplo, 300, 400 quartos, exigem muitas vezes, nessas condições, posições gerenciais, depois posições de liderança, de supervisão, né, de chefias imediatas e depois de outras bases operacionais, né, para que possam justamente destacar tudo isso. Então, por exemplo, eu faço referência, por exemplo, aí tô falando da rede Accor aqui no Brasil, por exemplo, do Fairmont, por exemplo. Fairmont lá no Rio, ele tem uma figura de um gerente que ele é altamente político, né, o Neto. É um cara assim... Oi, Neto, a gente também tá te mandando lembranças. Isso aí, o Neto é um cara assim super político, tá envolvido com a BH, tá envolvido com convention, ele busca algumas questões que são importantes para o turismo, se conecta muito com as autoridades, ele é um grande anfitrião, não que nós não sejamos, né, mas é aquela pessoa que recebe uma autoridade, vai buscar, vai entender, vai buscar as possíveis demandas disso. Então, a gente também faz isso, mas hoje numa esfera muito mais operacional, como a Isa falou. Eu, particularmente falando, hoje ainda me enxergo como um grande gerente geral, mas muito lotado nas atividades de operação. Estou tentando sair, inclusive com essas duas posições gerenciais, porque eu quero justamente ser mais gerente geral executivo, como se fosse realmente a pessoa fora da operação, analisando mais a estratégia, muito mais a questão do core business em alguns aspectos, para enxergar mais os KPIs do hotel, né? Os pontos de indicação onde a gente está indo bem, o que tem que ser melhorado. Porque senão a gente acaba ficando um pouco míope quando a gente também entra muito na operação, sabe? Esse acho que é um desafio, né? Você precisa estar na operação e chega um momento de qualquer negócio que você tem que sair da operação para conseguir enxergar.
né? E essa transição é sempre desafiadora, independente do tamanho do negócio, porque parece assim que nós estamos falando só de grandes redes. Não, mas em qualquer negócio tem um momento que, se você continuar no operacional, o teu negócio morre. Porque você para de enxergar. Você está tão dentro ali, você não consegue mais ver. E nós, lá no escritório, a gente trabalha muitos eventos, mas também muitos casamentos. E eu percebo que, por exemplo, os americanos casam muito mais. O hotel é considerado para o casamento. Então, na hora que ele está na busca, o hotel aparece ali. Se casa muito em hotel. E aqui no Brasil, os europeus também. Os europeus, né, também fazem isso bastante. E aqui no Brasil, elas só passam no hotel para se arrumar e pronto. O que é uma questão cultural? É porque é por uma questão de estrutura de espaço? Qual que é a leitura que vocês fazem? Por que a gente não faz casamentos em hotel? Deixa a Isa responder primeiro, que ela já fez bastante casamento em hotel, né, Isa? Eu tive alguns no Four Points, mas assim, clientes muito fora porque, né, você tem uma linha, né? Você consegue definir o que são noivos, né? O que eles buscam. Clientes bem fora, assim, dessa curva, querendo casamentos em hotéis, mas muito pontuais. Porque às vezes a pessoa já chega pra você e fala, eu quero casar num lugar tal, né? Então, pra você poder mudar esse lugar na cabeça da pessoa, imagino que não é simples. Eu vejo como muito mais cultural. Porque eu também vejo que eles casam de dia, né? Fora daqui. Então, essa diferença também é muito grande. Pode ser que os espaços contribuam com isso, né? Não ter essa especialização em fazer casamentos. Mas eu não sei, eu vejo como cultural. Eu assim. também vejo, Silvia, como cultural. Porque, assim, em termos de estrutura, eu acho que até que os hotéis estão se reinventando para que existam áreas mais abertas, né? Mais conectadas, para que isso possa acontecer nos ambientes fora daquele ambiente meio corporativo de sala de eventos, né? A sala de eventos, Exato. Né? Porque, assim, e até as pessoas... Depois da pandemia também buscaram muito mais, acho que você tem mais propriedade para falar do que eu até, inclusive, né? De espaços mais abertos, as pessoas mais arejadas, as pessoas querem essas fotos mais clássicas, não apenas num espaço fechado, mas um pôr do sol, né, numa praia. Então, assim, acho que existe uma necessidade muito grande de conexão com a natureza. Já estava no caminho, né? Isso já não é que a pandemia transformou. A pandemia acelerou só, né? Mas isso já estava acontecendo. Os mini weddings também, quando surgiram, acho que abriu mais possibilidade para os hotéis. Porque lá a gente tem um espaço muito grande, né, de eventos, assim, mas para os outros, eu acho que possibilitou fazer no restaurante do hotel, fazer em algum outro espaço. Eu lembro quando eu estava ali no Quality, tem aquela cobertura que tem uma vista de um pôr do sol muito legal. Então, já teve lá a cerimônia que foi feita lá em cima, depois a recepção no restaurante. Então, possibilitou fazer em outros lugares que não só chácaras ou espaços grandes para eventos. Mas voltando a falar da questão cultural, assim, acho que o brasileiro, ele nesses casamentos, eles tendem essa busca mesmo de locais diferentes, né? E acho que os hotéis também são, de novo, acho que eu tenho que pegar uma outra conexão também. Lá atrás, sempre os hotéis foram vistos como locais meio intangíveis, que eram para hospedagem, não para realização de cerimônias, né? E de eventos dessa magnitude. As pessoas iam para treinamentos, iam fazer algumas coisas muito mais business e não tão nessa condição. Lógico que alguns salões de alguns hotéis, por exemplo, eu vou lembrar agora de um caso específico que o pessoal fala muito disso, que eu visitei lá, que é o Sofitel Carrasco, no Uruguai, em Montevidéu. Ele tem um salão redondo, absurdo, lindíssimo, com lustre fantástico, que é igual o Copacabana Palace também, traz muito essa referência, né, dos hotéis super clássicos que trazem essa, nossa, eu quero me casar em tal lugar, porque fulano, porque Beltrano. Então acho que tem uma referência também histórica de quem esteve fazendo isso. E como se aplica, talvez se a gente tivesse celebridades ou talvez influencers fazendo isso, talvez isso poderia ser diferente para o nosso segmento. De novo, mas a gente tem que mudar esse mindset, que não é uma coisa que a gente vai fazer da noite para o dia. Certamente vai demorar um pouco para que a gente consiga transformar essa referência e percepção de um hotel como um espaço para casamento. Até porque quando entra o evento corporativo, ele é muito mais estruturado para ser resolvido, né? Quando vem o casamento ele é muito... E é muito engraçado, né? Porque o hotel, a gente está falando aí de experiência de encantamento, só que quando chega no casamento, eu penso que a estrutura do casamento pesa demais para um hotel. A quantidade de atenção, de reunião, quebra um pouco como o hotel funciona.
né? Ele não dá para ser nesse momento tão personalizado toda hora, né? Atenção toda hora é isso, né? Ele tem uma outra operação por trás. E talvez isso também acaba afastando, né? Porque no Brasil a gente tem essa noiva que gosta de ser mimada, que gosta de ser cuidada, que precisa de atenção. E de repente o público europeu, porque, por exemplo, não é uma piada europeia a noiva, a bridezilla que eles chamam, né? Porque os casamentos são menos estruturados. Não é que eles são menos... Eles são diferentes, né? Eles têm... o comportamento do casamento do europeu é diferente daqui. Então, acho que a gente ainda vai demorar um tempo para fazer... para fazer casamentos em hotéis, né? Mas eu vou pegar um gancho que você falou, Silvia, só para conectar esse assunto. Sabe o que eu acho também? Assim, você falou da questão desse paparico, desse cuidado das noivas que elas exigem. Eu acho que nós também, como hotéis, a gente não tem uma área de, hoje, eventos que só trata eventos sociais. Se a gente tivesse, talvez, um departamento que conectasse essa condição e tivéssemos, lógico, espaços também que fossem compatíveis para isso, certamente isso poderia reverberar outros efeitos. Né? Porque assim, eu tenho 2 salas de eventos, né? Até esqueci de falar, tem a balada também no hotel, né? Tem a balada. Mas assim, tem 2 salas de eventos. Então assim, como é que a gente compromete ou a gente traz essa condição? Porque casamento a gente sabe que exige pelo menos o bloqueio anterior no dia anterior para fazer essas montagens, a cerimônia e depois a desmontagem no dia seguinte. Então tem uma série de fatores que envolvem isso. Mas se tivéssemos mais espaço, como a gente consegue consignar tendo um departamento de vendas que vocacionado para eventos sociais? Qual é o mote, receita que a gente pode trazer para isso? Eu diria que talvez o investimento que eu faço talvez não compensasse para o tamanho de estrutura que eu tenho, mas talvez para Isa, que tem uma estrutura de eventos bem forte, até aí que eles estão reformando, estão fazendo uma série de ações nesse sentido, certamente pode trazer e mudar um pouco dessa percepção de como eventos sociais podem voltar a ser realizados dentro de hotéis, né? Acho que a gente tem hoje assim, uma linha de aprendizagem disso, porque os espaços de eventos que acontecem hoje, os casamentos, justamente viram essas deficiências nos nossos hotéis e falaram assim, opa, o cara vai passar noite de núpcias, mas não sabe fazer festa, então vamos fazer esse espaço aqui. E começou culturalmente também pelas questões financeiras a avaliar tudo que fazia sentido nessa conta, né? Então acho que tem uma linha de aprendizado nossa daqui desse lado. Dos 2 lados, né? E quem tem muitos convidados de fora acaba procurando hotel também, né? Para fazer essa conexão de hóspedes já dentro do hotel, já lá 30 pessoas, 30 apartamentos, que vão ser já para os convidados e fazer a festa no mesmo lugar. Isso acontece, essa procura, assim, que daí é algo muito específico, né, também. Algo muito específico. Isa, Fernando, como que vocês lidaram? Eventos sofreu tanto quanto a hotelaria, né, no período da pandemia, né? É engraçado que eu falo assim, eu não quero mais falar de pandemia, mas a gente acaba voltando na pandemia porque ela foi um marco para nós, né, em relação a muitas coisas, as muitas transições. As equipes, mão de obra hoteleira. As pessoas ainda têm aquele fascínio de trabalhar em hotéis. Onde que essa mão de obra é formada? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm? Porque quando nós falamos em experiência, encantamento, bem receber, nós precisamos da mão de obra. Não adianta só ter a estrutura. O final do processo é a mão de obra, é a equipe, é o time que trabalha para você. E é desafiador, porque às vezes você treina, vai lá e acontece de novo, né? Explica, vai lá e acontece de novo. Então, assim, eu tenho uma estrutura, eu tenho todos os recursos, as ferramentas para criar uma super experiência, só que eu preciso dessa equipe para fazer isso acontecer. Como que vocês estão hoje de equipe? Posso chorar aqui? Então, era esse, não sei se é o momento que a gente pega o lenço, né? Então. Não sei, alguém tem lenço aí? Às vezes acho que é o momento que a gente começa a chorar. Olha. Né? Porque eu vejo pelo escritório, que é uma outra estrutura. Você faz um projeto, você, né, a pessoa, porque tá ali com você, se atende bem, daí você reforma o escritório, você cria materiais e chega um momento que você tem que entregar para as equipes, né? Então, e você tem que sair da operação. Olha só, né? Assim, não, então vai lá e faz você. Não, chega um momento que você tem que sair da operação para que você faça a operação ser melhor, para todo o negócio ser melhor. Então, como que vocês têm lidado com isso? Porque é mão de obra. Gente, eu não sei se a gente teve uma época de mão de obra tão escassa como agora. Complicado. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se é uma impressão minha pós-pandemia. Não é uma impressão. Mas a sensação que eu tenho é que não tem mão de obra. É e porque não tem as a ver com pessoas pagar. mudaram. Não tem a ver com não pagar. Tem a ver com você paga e não tem.
As pessoas mudaram, assim, concepção. Elas pararam de trabalhar. Onde estão? Onde vivem? Desaceleraram tanto que agora elas não trabalham. O que aconteceu? As pessoas querem qualidade de vida. Né? Elas querem ter tempo, querem ter o dinheiro, mas elas querem muito mais ter tempo, ser felizes naquilo que fazem. Sim. Não sei, mudou todo esse conceito. Então, realmente, as pessoas sumiram. Hotelaria, principalmente, sumiram. Elas se esconderam. É verdade. Então, tem muita gente vindo de outras áreas e entrando na hotelaria. Até curso de hotelaria, eu tenho uma hostess lá no hotel que ela tá fazendo curso de turismo. Eu fiz o mesmo curso que ela e eu falei pra ela, como tá? Tem bastante gente na turma e tal. E ela falou, Isa, tem bastante, porque juntaram 2 turmas, né? Por causa da pandemia, juntou a turma lá, 2020, 2021, e agora tem bastante. Mas o interesse pela área realmente não é algo que eu vejo que acontece, assim. As pessoas querem trabalhar, mas a gente tem que ensinar do zero. Nunca viram, nunca trabalharam com aquilo. Acho que a área de restaurante até não, é diferente. Você encontra garçom com experiência, mas é muito rotativo, muito mesmo. Porque é um problema você ter essa rotatividade, porque na hora que você está criando uma cultura de atendimento, sai. Daí volta, né? Isso no meu negócio também. Daí tá indo... Não, daí ele pega e sai. E realmente uma dificuldade imensa de conseguir mão de obra, independente do valor que se pague. É verdade. E assim, o grande ponto aí, Silvia, acho que a Isa bem contribuiu, é que assim, houve uma migração de fato. A gente perdeu muita gente do setor da hotelaria para outros segmentos. As pessoas, primeiro porque em algum momento elas encontraram outras alternativas de trabalho, que não essa escala de trabalho da hotelaria, que é difícil, né? Uma escala 6x1, a gente não evoluiu nesse tipo de escala, ficou uma linha de aprendizagem pra gente corrigir isso. E vai ter que evoluir, porque hoje a gente observa as pessoas querendo fazer home office, elas querendo ter liberdade, eu preciso ir na academia, esse fim de semana eu quero ficar com meu filho, então não adianta, isso vai espanar em algum momento. É uma liberdade até geográfica, né? Eu quero morar na praia. Eu quero morar na praia, e quero... E aí, assim, e essa condição das pessoas mudando, a gente perde. Então, assim, é um ponto. Aí tem uma escala que não é favorável, também perde. A gente também, agora eu diria que melhorou um pouquinho a remuneração. Não melhorou muito, melhorou um pouquinho. Mas a remuneração também é um fator que, de alguma forma, traz ou retém melhor o nosso segmento. E a gente sabe que a gente tem hoje desafios, por exemplo, hotéis que pagam pontos hoteleiros têm um nível de performance que é interessante. Quem paga um salário fixo é um pouco diferente, né? Que também é uma outra forma de enxergar o negócio. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje investido muito em capacitação, só que o grande fator, o principal vilão é esse turnover. A gente está tendo uma geração de pessoas muito impacientes e muito assim com a ânsia de que as coisas aconteçam muito rápido. A gente é de uma geração que a gente esperou as coisas acontecerem, formação base, né? Exatamente. E até que conseguisse fazer os devidos encaminhamentos. As pessoas querem muitos desafios, mas também não são tão focadas. Existem muitos transtornos hoje em dia de pessoas até com problemas psicológicos. Eu diria que isso, e a hotelaria não é um lugar para pessoas com problemas psicológicos, que não tem essa estabilidade emocional para aguentar alguns problemas, porque a gente sabe que exige muita pressão em algumas situações. Sim. Porque um cliente... falando de boa é tranquilo, mas em algum momento ele vai estar reclamando de alguma situação. Existe uma necessidade de adaptação e resiliência e especialmente inteligência emocional para administrar tudo isso. E eu vejo que existe hoje uma falta muito grande e as pessoas têm uma inteligência emocional muito baixa em alguns momentos. E isso faz com que nós também tenhamos esse turnover, porque assim, a gente está tentando entender, a gente lê essas pessoas, faz análise comportamental, mas ainda assim, no dia a dia, a gente não consegue enxergar algumas coisas da análise comportamental, porque, de novo, é só no dia a dia da operação que a gente vai enxergar algumas situações que a pessoa vai passar e que ela vai reagir, né? Então, assim, essas reações adversas acabam deixando a gente bastante exposto em algum momento. Lógico que a gente tem ferramentas, tem lá entrevistas, tem psicólogo que faz análise, mas alguns momentos a gente tem essas situações. Agora, eu diria, o ponto crucial é esse equilíbrio que a Isa falou. Eu acho que como a gente traz esse momento de praia, o cara quer ter um final de semana, ele quer ter uma vida mais social, e às vezes as escalas de hotelaria, elas trazem uma condição muito precária para tudo isso acontecer, né? Porque eu, particularmente, eu gostava da escala 6x1, porque eu trabalhava 7h20 quando era operações, né? Então, assim, eu fico com 4 horas durante o dia livre, depois ia pra faculdade, podia ler um livro, podia fazer alguma coisa no cinema, no shopping, mas hoje em dia essa galera não quer, eles querem trabalhar, querem fazer outras coisas, mas
me causa estranheza, porque ao mesmo tempo é uma escala que ajuda elas a se auto-organizarem. Só que eu diria que o horário noturno, que é eventos, acontece, que é a nossa auditoria, que é o nosso restaurante, esse é o desafio também, porque a gente não encontra tantas pessoas no horário da noite especificamente, né? Turno tarde, turno noite. É mais complexo de encontrar. Pra gente também é bem complexo, porque além da noite é o fim de semana. Então não poderia ser pior, né? Exato. Não é numa quarta noite, é o sábado à noite, é sexta à noite, o domingo à noite. Então ele acaba sendo bem desafiador. Só que ao mesmo tem esse desafio e a constatação. Você precisa dessas pessoas para que termine essa cadência do encantamento, porque o encantamento é ali que é o laço, né? Que ele finalmente acontece no trato, né, do cliente, você e o cliente. E a gente sempre coloca nos nossos vídeos, né, a gente fala, né, comporte-se, né, casamento e comportamento. Tinha uma época que a gente ouvia muita história de pessoas que pegavam as coisas do hotel como souvenir. Ainda existe, né? Então, a ainda pergunta existe, é exatamente né? essa. O que é souvenir no hotel? Bom, isso a gente eu posso levar o shampoozinho, eu posso, né? Eu tive que quase fazer um estudo de caso para lidar com isso, porque realmente é bem delicado, para as pessoas também não se sentirem ofendidas de que você não pode levar isso, né? Ali no hotel, por exemplo, roupão e pantufas. Não. Mesmo se servir certinho. Tá. Você pode levar, fique à vontade, mas o preço é X. Não, então não é você não pode levar, você pode comprar. Você pode comprar. Seu roupão, você abre assim, seu roupão pode ser comprado por X. E ali o que a gente fez? A gente transformou numa grande loja de conveniência. Tá. Então, assim, a nossa ideia é, você gostou tanto da cama, você pode comprar, eu vou vender para você, ela tem um preço X. Então, colocar as coisas como itens de conveniência. E hoje a gente faz um check-out, além de uma conferência de frigobar, que é muito comum, né? E até no início foi meio desafiador, assim, porque as pessoas se sentem incomodadas e você está desconfiando de mim? Você não acredita no que eu tô falando? E não é, a gente esquece. Não, eu não acredito mesmo, eu preciso lá ver. Você não tá acreditando em mim? Não. É por isso que eu tô indo lá ver. E a gente transformou quase que num serviço. Porque aí a gente identificou, eu tive que buscar várias formas para que as pessoas entendessem que a pantufa, por exemplo, não era o souvenir. Então, hoje, colocamos uma embalagem bem bonitinha, tem a tag ali informando que é para comodidade, usar no hotel, mas tem um valor, caso ela queira adquirir. Que no final, volta ao começo da nossa conversa, que tudo é o bolso. Tudo é o bolso. E aí a gente fala no check-out, vamos fazer uma conferência do apartamento. Então, assim, se a pessoa esqueceu um carregador, por exemplo, que é muito comum, a gente já leva lá para a pessoa e então transforma algo que parece uma desconfiança em algo positivo. Então, eu vou olhar, eu vou ter que ver se todas as... eu tenho cerâmica no quarto, tem esses itens de valor, né? Um roupão é quase R$1.000. Então, eu preciso realmente dar uma checada para ver se está tudo em ordem. E aí, eu já verifico se tem algum item esquecido, já levo para a pessoa. E então, até os itens esquecidos têm um nível baixíssimo de esquecimento, porque a gente consegue levar a tempo para a pessoa, já identifica e faz essa entrega. Mas daí só pode levar o sabonetinho, ou o sabonetinho não pode? Pode. O que tá no potinho pode? Eu levo, gente. Agora eu vou ficar numa situação... Não, e até o amenity, porque lá no hotel a gente não usa miniatura. Exatamente o que eu ia falar. Hoje o conceito é dispenser. Então, justamente pelo ecologicamente correto, a gente usa um dispenser maior. Não tem mais, então, não usa para levar. É muito pesado. Até porque a gente realmente economiza o plástico, né? Realmente, né? Existe uma economia sensível disso. Vocês estão usando uma justificativa ecológica para acabar com um dos nossos prazeres como hóspedes, que era levar o kitzinho do banheiro. E a gente tá até com uma... Agora o dispenser. Com a bandeira, né, internacional, a gente tem que abrir algumas exceções. E aí a gente pediu para abrir a exceção com relação ao hidratante. A gente falou, olha, é cultural aqui no Brasil que leve. Exato, a gente quer levar. Então a gente conseguiu deixar a miniatura do hidratante para que as pessoas possam levar. Lá tanto barra quanto... nós não conseguimos flexibilizar. Sabonete sim, o sabonete a gente... Sabonetinho. Sabonete sim, a touca de banho. A touquinha. Né? Um kit te jogue a primeira pedra quem não tem uma touca de hotel dentro da mala. Mas é. Não era. A gente pede, não, deixa eu pegar e guardar na mala. Então isso pode. O resto tá tudo
tá tudo taxado agora. Caneta também pode. Caneta lápis, também né? pode, Bloquinho de notas. O bloquinho, né? Porque é um souvenir tradicional de hotel a gente levar o bloquinho. E para vocês, como gerentes gerais, qual que é o comportamento mais complicado que vocês já passaram de hóspede? Não precisa citar nomes. Alguma coisa... Eu tenho uma de hotel assustadora, mas enfim, eu não sou entrevistada, são vocês. Puxa, são tantas. Tem muitos causos aí, mas né? a gente porque o caos nos ensina. O caos ensina. O caos mostra que é possível aquilo acontecer. Aconteceu, sabe? Você não está elucubrando um problema, ele aconteceu. O seu, Isa. Poxa, eu nunca vivenciei, mas eu acho que morte dentro do hotel, acho que deve ser bem complicado de lidar. Acho que sim. Né? Deve ser uma situação bem difícil. Mas assim, uma situação difícil de lidar Porque morte, todo mundo finge que não morreu ali, né? O pessoal leva pra fora e fala que morreu na calçada. Eu posso falar isso? Não sei se eu posso falar isso, mas é isso. Não, fica uma dica aí. Se morreu dentro, vocês levem. Porque senão tem que interditar. Meu Deus, acho que eu não posso falar isso. Eu ouvi falar. Um amigo falou que trabalha com morto. Ele disse que quando morre dentro do ambiente tem que bloquear, não é? Que nem avião. Eu já passei por situação como essa. Já. E daí? Você não levou pra calçada. Não, a gente tem que chamar todo o processo. O processo legal é chamar a ML, né, que vai fazer justamente a avaliação, porque existe um processo civil por trás disso, jurídico, para garantir que de fato a pessoa faleceu. Uma vez que fazem então, as validações, existe o trâmite da logística disso, né? Aí vem uma funerária. Então, assim, primeiro se constata que de fato aconteceu, a polícia também faz a validação, se não houve nenhum tipo de morte por algum tipo de situação mais grave, né? Por um envenenamento, alguma coisa assim, ou até mesmo se foi causas naturais. Depois disso, existe o rito com a funerária, que vai fazer o trâmite de levar o corpo até os trâmites naturais. E depois, os familiares têm que ser comunicados, né? As pessoas. Acho que essa é a parte mais delicada do processo, porque uma vez que acontece isso, aí ele tem dados de registro pessoais dele. E, eventualmente, quando a gente tem esse contato, a gente não tem dados das pessoas. Então, às vezes, as pessoas ligam pra gente. Ah, entendi. E quando isso acontece, é justamente o momento que a gente precisa noticiar esse fato, né? Normalmente a própria polícia tem algum contato de referência, né? Eles normalmente acabam fazendo essas pontes, mas em algumas, se vier para cá antes de chegar lá na polícia, automaticamente nós somos os portadores dessa notícia ruim, né? Isso é muito delicado, é muito complexo de você administrar. Então assim, tem casos, aí tem outros casos meio malucos também, tem gente que de fato assim, pessoas com problemas psicológicos, que fazem uso de droga, que o hotel, incrivelmente, é um para-raio para algumas situações bem delicadas como essa. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Ai, não, agora a gente quer que você fale. Para-raio de doido, muitas vezes. Para-raio de doido. Porque quem trabalha no hotel é doido, né? E quem também se hospeda muitas vezes... Tá traindo, né? Semelhante. Mas assim... Não, mas eu digo, esse caso específico de pessoas com problema de serem abandonadas pela família, pessoas que eventualmente, né, e especificamente tem pessoas mais velhas e tem também adolescentes, digo, pessoas mais jovens, 20 e poucos anos, que encontram ali um abrigo, porque as pessoas querem se encontrar de alguma forma, e ali se encontra um refúgio. E às vezes as pessoas são usos de álcool de forma mais abusiva, ou de drogas, né? Então isso acaba sendo hiper delicado, porque as pessoas estão pagando, eles estão sendo utilizadores daquele espaço como se fosse a casa deles. A gente tem, como um prestador de serviço, garantir que aquele serviço seja bem prestado, só que em algum momento a gente tem umas situações delicadas. Eu lembrei agora de um caso bem específico no nosso hotel, agora e mais recente aqui no próprio Gramérico, que teve um caso de uma acumuladora. Ah, e daí ela acumulava o quê? Tudo, absolutamente tudo. Ela não deixava ninguém entrar. Ela ficou durante quase 14 dias, não deixava ninguém entrar no apartamento dela. E o que então, foi durante levando? 14 dias a gente levou room service pra ela, a gente tinha delivery, ela tinha eventualmente itens que ela queria deixar lá, então ela foi trazendo, ela saía, voltava, ninguém podia entrar no apartamento dela, porque tinha tudo certinho de acordo com como ela achava que tinha que ser feito. Então quando a gente tirou o apartamento, a gente bloqueou por acho que uma semana o apartamento pra gente poder limpar todo o apartamento, lavar ele, tirar o cheiro porque tinha resto de comida. Meu Deus! Então assim, isso é bem delicado, porque assim, de novo, isso é uma doença. Né? Então a pessoa, ela tem um distúrbio e ela faz isso e ela não se dá conta. E ela é uma pessoa que estava, de fato, ela abandonada pela família, ela sozinha, tinha filhos e tudo mais, só que ela tinha condições de bancar um hotel.
Então ela usou ele como se fosse a casa e fazia desse uso para essa finalidade que ela também queria trazer os itens que ela queria guardar. Quando ela vai daí pro check-out e vai fazer a vistoria do quarto, daí faz como? Não, senhora, está tudo ok? Não, a gente cobra tarifas adicionais a partir disso. Porque, mas assim, aí você fala pra ela na recepção, senhora, acho que a senhora é doente. Não. O quarto tá... Dá vontade. Não, mas é porque como que você vai? Ou a pessoa vai lá, abre o quarto, volta, fala o que para esse cliente? Mas é que a gente já sabe, geralmente, né? Já sabe o que tá acontecendo. A gente já sabe. Durante o dia, durante a semana, a gente tá sabendo o que tá acontecendo. Eu tive uma pessoa dessa que ficou alguns meses. Meses? Foi ele bem... tava na pandemia ainda. Foi na pandemia, então acho que talvez seja mesmo. Pandemia então. foi, vai ver que foi a mesma, depois vocês trocam figurinhas. Porque na pandemia, principalmente, surgiu muito, né? Dessas pessoas, assim, que não sei de onde brotaram, mas acho que daí sim, ficaram porque talvez mais não ainda... podiam ser descobertas. E a forma de fugir era ir pro hotel. E continua aí, com problema psicológico... E aí eu lembro também que eu tinha que enviar carta pra ela. Cobrança. É uma pessoa agressiva, né? Por causa desses problemas psicológicos. Daí vinha, às vezes, cuidadora. Daí cuidadora não ficava, mudava. E aí acumulando coisa e sujeira. E... Putz, terrível, assim. Bem complexo. E aí, como que você fala pra pessoa sair do hotel? Se ela tá pagando também. Não, é muito complexo. E ainda mais na pandemia que a gente precisa de dinheiro, né? Na pandemia, deixa guardar as coisas lá. A senhora quer mais um apartamento? Né? Quer presidencial? Quer local... E situação difícil que eu me lembrei também foi ficar sem energia elétrica. Isso pro hotel deve ser só com gerador. Isso deve ser. Eu sei de um episódio que um dia eu vou ter que perguntar pra pessoa se isso é verdade realmente. Que foram pendurar um vestido de noiva. Nossa, acho que eu... Então, essa história é verdade, né? Real. É real. Então conta pra gente que daí... Uma noiva querida, linda, foi pendurar o vestido maravilhoso. Noivas, não pendurem o vestido. No sprinkler, naquele chuveirinho do sprinkler. Porque, né, ele fica no alto, o vestido longo, pendurou. Puxa. E aí, na hora, já água pra todo lado, o vestido ficou amarelo por causa da água. Sim, porque sai daí a água da tubulação. E daí? Que aconteceu? Como milagres acontecem, né? Surgiu um outro vestido. Não, aí foi pra lavanderia ali do hotel mesmo e deram um jeito no vestido, assim, de secar, de tirar as manchas e foi aquele vestido mesmo. É uma história, hein? Essa é uma Alagou a suíte inteira, a suíte presidencial. Meu Deus do céu. Era do Four Points? Do Four Points. Meu Deus, imaginando aquela suíte toda alagada. Isa, Fernando, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada, assim, de coração, por vocês terem saído da agenda de vocês. Na hora que vocês pegarem esse celular, ele vai estar quente. Sem dúvida. Né? Fervendo com as equipes, né? Querendo, né, resolver coisas, porque a vida dos gerentes de hotéis, a gente sabe como é, né? Eu sou uma que vivo pentelhando também, vivo mandando, pedindo coisa, né? A gente responde dias depois, né? Isa, eu esqueci, mas eu falo, só não fica brava, não é que entraram outras mensagens. E... Nossa, desejo tudo de bom para vocês nas carreiras. Isso, né, é muito legal a gente que está de fora e acompanha a hotelaria, ver hotéis tão bem, eu ia falar bem criados, não é bem criados, tão bem conduzidos, né? Como está o Gramerco e o Coia, e a gente só pode desejar aí muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada por nos convidar também. Gratidão. E os hóspedes, comportem-se nos hotéis. Comportem-se. Não deem baixaria, que depois eles vão voltar e eles vão contar pra gente. Obrigada.